Nunca mais vai existir outro chapéu de palha em One Piece. É, título meio barra pesada, né? Mas calma aí, né? Vamos começar com o contexto primeiro, para as coisas irem mais devagar. Opa, e aí rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje eu tô aqui para poder falar sobre eles, os famosos, os muito populares chapéus de palha. Estamos falando possivelmente de um dos grupos, se não provavelmente, o grupo mais popular e bem feito de grande grupo assim de protagonista conhecido de uma história shonen em geral. Já foram mais de 1100 episódios com as pessoas acompanhando Luffy e as aventuras do seu grande bando pirata, com hoje em dia, né, por mais que não pareça tão grande, com mais de 7 ou 8 pessoas no bando. Uma quantidade gigantesca de personagens e que ainda assim são extremamente carismáticos e gostados por muitas pessoas, com muitos, é claro, tendo seus membros de personagens favoritos ali no bando. Inclusive, se vocês forem perguntar aos meus, a Nami é minha segunda personagem favorita do bando e o Sanji é meu personagem favorito do bando e o meu chapéu de palha favorito também. Mas enfim, hoje eu não tô aqui pra poder falar sobre o personagem favorito de cada um em geral, mas sim sobre uma coisa que uma quantidade gigantesca de pessoas sempre teve na cabeça desde que o Luffy começou a criar o seu bando, que é aquela pergunta extremamente popular de quem vai ser o próximo membro do bando do Luffy. Pergunta essa que acontece basicamente toda vez que algum personagem encosta como amigo ali de alguém que tá no bando principal da história, e as pessoas ficam meses, isso quando não ficam anos, achando que esse personagem vai entrar no bando do Luffy por várias e várias razões. Hoje eu tô aqui pra poder falar, gente, que eu acho que não vão ter outros chapéus de palha que vão entrar no bando do Luffy. Hoje eu tô aqui pra tentar provar um pouco isso daqui pra vocês, então, de qualquer jeito, vamos nessa, vai. Não esquece de pegar alguma coisa pra comer, por sinal, e se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos mais rápido, que o canal tá crescendo bastante aqui nos últimos meses, então, porra, ajuda nós aí, que isso é bastante importante pra eu continuar fazendo vídeo aqui, beleza? Tendo dito isso, vamos nessa, vai. Senta aí e vem comigo. Vivi, a princesa de Alabasta. Acredito que de todos os personagens da história que já chegaram perto de entrar no bando dos Chapéus de Palha, Vivi é provavelmente a personagem que chegou mais perto de fato desse feito, né? Visto que ela realmente é considerada como membro oficial do bando dos Chapéus de Palha devido a toda a sua história lá no arco de Alabasta. Claro que durante toda a sua vida, ela foi a princesa que estava tentando salvar o reino dela, pra quando ela finalmente conseguiu salvar o reino de Alabasta de fato, ela não podia realmente abandonar o reino e se tornar uma pirata. Então, ela decidiu ser a princesa do reino de Alabasta e acabou não exatamente aparecendo grande parte da história ali como uma membro dos Chapéus de Palha. Talvez isso venha acontecer de novo em algum momento da história, mas a gente sabe que deve ser só no final da história. Só que fora o personagem da Vivi em si, quantos personagens as pessoas já não tiveram a ideia de que iam entrar no bando do Luffy por infinitas razões? Trafalgar Law, por exemplo. O cara tava andando com o Luffy desde Punk Hazard até o ano. Se a gente for contar em tempo de lançamento de mangá, foram quase 10 anos que o Law e o Luffy tiveram uma aliança no mangá, aparecendo ali juntos, sendo desenvolvidos como amigos, com muitas pessoas realmente acreditando que o Law ia só tipo cagar pro bando dele, explodir tudo ali e virar parte dos piratas dos Chapéus de Palha. Law, inclusive, é um dos personagens que, por fazer parte da aliança com o Luffy, foi mais trabalhados em si durante a história, né? Todo o arco de Dressrosa, por exemplo, foi todo relacionado ao personagem do Law. A gente teve o do Flamingo, a gente teve o passado do Law, com um flashback super desenvolvido e muitas coisas relacionadas à extrema amizade entre o Law e o Luffy. Mesmo que o personagem, além de Dressrosa, ainda tenha ficado no arco de Zou, tenha aparecido muito no arco de Wano, ele ainda assim não entrou no bando. Carrot, uma mink coelha que apareceu pela primeira vez no arco de Zou e tinha realmente o desejo de viajar por aí, chegando a quase até mesmo pedir pro Luffy pra poder entrar no bando dele, com muitas pessoas ali tendo a ideia de que ela ia se juntar ao bando, de que ela era parte do bando já oficialmente, só que ninguém tinha falado pra ela, mas de fato quando a gente chegou no final do arco de Wano, a rapaziada só chutou ela pra fora mesmo e ela foi fazer outra coisa da vida dela. Ou a personagem Yamato, por exemplo, que apareceu já diretamente no arco de Wano, mais especificamente na guerra, né, e desde a sua primeira aparição já era um personagem com um histórico interessante, né, era filha oficialmente do Kaido ali, uma grande admiradora do personagem do Oden, e desejava viajar o mundo como o Oden viajou. Então, quando a Yamato aparece, o Oda até mesmo jogou o bait, né? Ela é um dos primeiros personagens que já apareceu pedindo pro Luffy, tipo, eu quero ir no seu barco, eu quero entrar no seu bando. Inclusive, a gente até tem cenas do anime dela falando com os personagens do bando, tipo, rapaziada, vai entrar no bando de vocês. E no final das contas, ela também foi descartada e não entrou no bando. Outros personagens menores, as pessoas também realmente acreditavam que iam entrar no bando em algum momento, como, por exemplo, Kinemon, que começou a viajar com o Luffy lá em Punk Hazard, só que um ano depois que a história dele estava concluída, ele realmente só ficou ali nas terras de Wano e foi embora. Outros personagens recentes na história do mangá, por exemplo, são a Bonnie, que depois de ter toda aquela história de que ela tava sempre indo atrás do Nika, né, do deus do sol e tal, toda a história do passado e do pai dela, as pessoas estão acreditando que ela vai entrar no bando. Ou então a própria Vegapunk Lilith, por exemplo, né, que é aquela Vegapunk gostosona lá que tá fugindo do governo e por causa disso tá viajando com o Luffy. As pessoas acham que por conta disso ela vai entrar no bando do Luffy
também. E jovens, e a parte engraçada desse vídeo é que eu fiz ele justamente, jovens, porque eu acredito que temos um ponto, que muitas pessoas que fazem esse questionamento desde o início ali do time skip, nunca pararam pra pensar o fato de que o personagem do Jinbei, por exemplo, foi oficializado como um membro que o Luffy convidou pra entrar no bando dele, lá no arco da Ilha dos Tritões, perto do episódio 500, 600, por aí. E até mesmo antes disso, né, no arco de Marineford, antes do time skip e tal, as pessoas já acreditavam na ideia de que Jinbei seria um personagem oficializado do bando. E mesmo assim, desde aquela época, de fato, depois do Jinbei, nenhum personagem realmente nunca foi convidado pelo Luffy, ou de fato, foi oficializado como membro dos Chapéus de Palha. E eu acredito, jovens, que isso é proposital, porque nunca mais vai ter alguém que vai entrar no bando dos Chapéus de Palha, como nós vimos todos os outros 9 membros entrarem. Afinal de contas, vamos parar pra pensar, como é que tá o estado da história de One Piece, jovens, atualmente? Quando a gente parar pra poder falar sobre o mangá especificamente, né, se você assiste vídeos do YouTube por aí, você deve saber que o mangá acabou de começar ali e entrar na fase inicial do arco da Ilha de Elbaf, né, a famosa Ilha dos Gigantes. Um arco que possivelmente vai ser muito importante para a história de One Piece e que provavelmente, jovens, logo depois da Ilha de Elbaf, a gente já vai estar entrando ali nos arcos, tipo, relacionados à ilha final de One Piece, né? A Ilha de Laugh Tale e talvez a Guerra Final já estejam chegando mais rápido do que a gente consegue pensar. E vocês já pararam pra pensar no quão difícil, jovens, deve ser pro Oda gerenciar uma história com cerca de 9 protagonistas principais que vão ter que ficar aparecendo ali volta e meia? Eu já fiz um vídeo aqui no canal uma vez falando que o bando do Luffy tinha personagens demais e que justamente por conta disso muitos desses personagens tinham que ficar sendo abandonados em algumas coisas aqui e ali. Afinal de contas, em cada arco, por exemplo, que a gente vai começar na história, não tem como trabalhar todos os 9 personagens do arco, então sempre tem algum chapéu de palha que vai ficar de escanteio e ele vai ficar tipo 100, 200 capítulos sem ter nenhum espaço na história. Tipo, ele vai estar lá, só que ele não vai fazer praticamente porcaria nenhuma. Nós sabemos, jovens, que já faz bastante tempo que o Oda tá nessa mentirinha de dizer que One Piece tá no seu arco final. E como a gente tá falando sobre uma história que cada vez mais tem crescido e entrado em momentos chaves do roteiro, tipo, a gente tá de fato chegando no arco final, então mais coisas tem que ter destaque na história, né? Os outros personagens, vilões, plots importantes. Depois de mais de 1200 capítulos, jovens, não sobra espaço pra colocar um personagem novo no bando ali no grupo principal de One Piece, introduzir esse personagem, trabalhar bonitinho ele, talvez colocar um flashback, dar um passado legal pra ele. É impossível fazer isso agora, porque o Oda já tem mais de 500 personagens ali introduzidos na história, e toda a rapaziada que tem no bando, ele vai ter que desenvolver bastante agora no final. Muitos personagens dependem da sua conclusão, então óbvio que não tem mais espaço pra pessoas entrarem no bando do Luffy no momento atual da história. O que me leva a acreditar, jovens, que muitos personagens, o Oda fez aquela famosa brincadeirinha de deixar o personagem como oficial do bando, só que é isso, a gente não vai ver nunca ele viajando como membro do bando. Como o próprio personagem da Yamato, por exemplo, lá no arco de Wano. Ela literalmente foi um personagem que apareceu na história e muitas pessoas já falaram, tá, ela vai entrar no bando do Luffy. E aí ela realmente falou, olha, eu vou entrar no bando do Luffy. Tivemos vários e vários teasings dessa ideia. 2 capítulos antes do arco de Wano acabar, ela tava em pé lá, tipo, no mangá, em cima de um telhado, falando tipo, nossa, finalmente vou poder viajar ao mar, viajar de forma livre com o bando do Luffy, o pessoal e tal. E aí, tipo, na hora que ela chegou pra poder viajar, ela mudou de ideia, porque ela disse que não podia. Ela ia viajar o país de Wano primeiro e tal, e depois ela ia tentar viajar com o Luffy. A grande realidade que a gente sabe que é verdade é que ela só vai entrar no bando do Luffy quando? No arco da guerra final. Porque aí ela vai aparecer, vai ajudar o Luffy nas suas batalhas finais, e aí depois o mangá vai acabar. Então quando ela de fato for entrar no bando e for canonizada como membro dos Chapéus de Palha, a gente não vai ver ela viajando com o Luffy, tendo interações com os outros personagens, porque não vai dar tempo. Outros personagens também vão sofrer dessa mesma desculpa, acredito eu, até mesmo como o personagem da Vivi, por exemplo, lá de Alabasta. Talvez em algum momento, ela só deixe de ser só a princesa de Alabasta de fato, porque outra pessoa possa ficar administrando e ela realmente queira viajar com o Luffy e seus amigos, mas, como eu disse, a gente não vai ver isso acontecendo na história. Acredito eu, jovens, que seja bastante difícil pro Oda, de forma geral, colocar todos os personagens do bando principal ali do Luffy em núcleos que não atrapalhem os núcleos principais da história, que deixem ainda espaço pra quando o Luffy e a rapaziada chegam numa nova ilha, por exemplo, eles conseguirem introduzir os personagens da ilha. E a gente tem os personagens vilões da ilha, a gente tem os inimigos, a gente tem coisas que vão ter que acontecer ali, temos revelações, segredos, entre vários outros detalhes, e eu acredito, gente, que sejam muito específicos pra gente ter espaço pra trabalhar 9 personagens principais, quanto mais a ideia de entrarem mais. Então, sinceramente, Link, mas faz todo o sentido a Bonnie entrar no bando do Luffy, pô, tem todo aquele negócio de que ela faz parte de não sei o que. Gente, acho que é legal a gente só aceitar que ela vai ficar tipo 1, 2 arcos com o bando do Luffy, mas ela não vai entrar. Em algum momento ela só vai embora
e vai seguir a vida dela. Ah, mas o Vegapunk Lilith, Link, porque faz todo sentido ela... Não faz nem sentido e ela não vai entrar mesmo que fizesse. O bando do Luffy, gente, acredito eu que, sério, já tá completo. Se fosse pra eu dizer que outra pessoa ia entrar pra poder completar 10 companheiros, se pá, gente, em algum momento a Vivi, né, o personagem da Vivi tá fugindo do governo, quem sabe ela não esbarra ali com o bando do Luffy e graças a isso ela entra finalmente pro bando como membro oficial aí depois de muito tempo. E é isso, a gente vai ter os 9 membros que a gente já tem, mais o plus da Vivi, que é um membro oficial do bando também, e é isso. Então não vai mais existir outros Chapéus de Palha. E acho que de alguma forma é melhor a gente só aceitar isso em algum momento. Mas enfim, e você? Acha que eu tô errado nessa minha ideia de que não vai ter outro Chapéu de Palha? Ou eu tô certo, de fato? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!